Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma relação entre o Evangelho de hoje e a primeira leitura. A primeira leitura é retirada do profeta Jeremias, e o Evangelho de hoje é aquele tão conhecido a nós, que é o Evangelho do joio e do trigo, a parábola do joio e do trigo. Nosso Senhor, quando anuncia, quando ensina por meio dessa parábola, aqui é interessante ter em mente que Ele está ensinando aos discípulos. Lembra, ontem, que Nosso Senhor falava a parábola do semeador, Ele falou para os discípulos, depois os apóstolos vieram a Ele e disseram: nós não entendemos, explica para nós. E Jesus explicou. E agora é a parábola do joio e do trigo, que Jesus está ensinando aos discípulos e os apóstolos ali presentes. Por que é que eu estou insistindo em dizer que Jesus está dizendo, ensinando isso aos discípulos e aos apóstolos? Para deixar claro que Jesus não está falando aqui para pagão, isto é, pessoas que não eram discípulos seus. Ele está falando, de alguma maneira, para a sua comunidade. Isto é, Ele está dizendo que entre aqueles que ali estão, ouvindo a sua palavra, existe joio e existe trigo. Da mesma maneira como existe entre os que aqui estão ouvindo a palavra de Deus, existe joio e existe trigo. Vocês percebem, meus santos, como isso deve mexer com cada um de nós? Aqui, nos bancos desta igreja, existe joio e existe trigo. Existe quem é joio e existe quem é trigo. Queira Deus que o joio seja mínimo e que esse joio se converta em trigo. Mas isso não quer dizer que todos nós sejamos trigo, isto é, que todos nós estejamos aqui preparados para que, se a colheita do Senhor fosse hoje, agora nós seríamos recolhidos com o joio e colocado no celeiro do Senhor. Seríamos recolhidos como trigo e colocados no celeiro do Senhor, e não como um joio amarrados para ser queimados. Entende, meus santos, o quanto isso é importante que nós tenhamos em mente, porque existe na concepção do mundo atual e dentro da igreja hoje uma mentalidade de que vai todo mundo se salvar, de modo que ninguém mais se esforça por mudar de vida. Não, eu sou católico. Não, a minha fé é reta. Eu sei muito bem que o correto é ser católico. Eu sei muito bem que o correto é que só existe um Deus em 3 pessoas. E aí você começa a dizer a proclamar aquilo no qual você acredita, mas a sua vida é toda troncha. O seu coração é totalmente troncho, mas você diz: não, eu sou católico, eu sou batizado, eu sou crismado, eu sou casado na igreja, eu sou padre, eu vou para o céu. E não é bem assim. Nosso Senhor, quando disse essa parábola, Ele disse para os seus discípulos: este evangelho que é proclamado, ele é proclamado para a sua igreja. Essa mentalidade de que porque eu sou católico, eu estou salvo, e nós podemos observar aqui na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 2 em diante. O povo de Deus, Judá, vamos aqui fazer novamente uma contextualização. Lembra que o povo de Deus completo eram as 12 tribos de Israel. Eles brigaram entre si e foram divididos em 10
10 tribos formaram um país e 2 tribos formaram outro país. O país formado pelas 10 tribos não tinha o templo de Jerusalém, não tinha a religião verdadeira, foi destruído. O país que tinha apenas 2 tribos tinha o templo de Jerusalém. E aí o que é que este país dizia? Nós temos o templo, nós estamos salvos. Deus habita nesta cidade. E era verdade. O templo de Jerusalém era o templo de Deus. E eles disseram, o país de cima, das 10 tribos, o reino do norte, foi destruído. Por quê? Porque não tinha o templo de Deus. Nós não seremos destruídos, porque nós temos o templo de Deus. Aí você diz, eu carrego o escapulário, eu sou batizado, eu devolvo o dízimo. Aí eu pergunto, mas você está lutando contra os seus pecados? Mais ou menos. Mas você está procurando mudar de vida? Mais ou menos. E aí você acha que isto assegura a sua salvação da mesma maneira que o povo, que a tribo, a casa de Davi achava que estava segura, porque tinha o templo de Jerusalém. Ouçamos então a leitura de hoje. Diz aqui, Deus diz por meio do profeta Jeremias, coloca-te à porta do templo. Imagine aqui a cena, o templo de Jerusalém, aquele templo imenso, majestoso, está à porta do templo o profeta Jeremias, e ele diz, escutai, judaítas, a palavra do Senhor, vós que entrais pela porta para adorar o Senhor. Isto é, ele está falando para o povo que está vindo para o templo. Escutai vós, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, emendai a vossa conduta e as vossas ações, e habitareis nesse lugar. Mudem de vida, e vocês habitarão aqui. O templo de Jerusalém era o sinal do céu, era uma figura do céu. Então o profeta está dizendo, se vocês mudarem de vida, vocês terão o céu. Emendai vossa conduta, mas não vos iludais com razões falsas, repetindo, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Aqui repete por 3 vezes. O povo, que dizia, não, nós temos o templo do Senhor. E aí você pode dizer, eu sou católico, eu sou católico, eu sou católico. É o templo do Senhor. Nós estamos salvos. Eu vou para o céu. Era isso o que eles diziam. E o profeta, à porta do templo, diz, se vocês mudarem de conduta, vocês habitarão aqui para sempre. Mas se vocês não mudarem de conduta, vocês se perderão e esta casa será destruída. Imagine aqui, ele está à porta do templo dizendo algo assim. E ele continua dizendo, olhe, se vocês não mudarem de conduta, Deus vai tratar este lugar, Deus vai tratar esta cidade como tratou Silo. Estou aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 14. Não sei se vocês lembram, Silo era aquela cidade que guardava a Arca da Aliança. Quando o templo de Deus não tinha sido ainda construído pelo rei Salomão, a arca não ficava no templo, porque o templo não existia. A arca ficava em Silo, uma cidade a uns 30 quilômetros de Jerusalém. E aí estavam os israelitas lutando, estavam em guerra com os filisteus. E aí eles perderam a primeira batalha. E, entre parênteses, os israelitas que estavam tendo uma vida errada, desagradável a Deus, que não queriam se converter de verdade, estes entraram em guerra contra os filisteus e eles perderam. E aí eles voltaram desanimados e disseram, nossa, por que foi que nós perdemos? O que é que está errado? Ao invés deles pensarem,
é porque nós não somos um povo convertido, é porque o nosso coração não pertence a Deus. Não, eles não disseram isso. Eles disseram, sabe o quê? É porque a arca não está com a gente. Vamos a Silo pegar a arca, e quando a gente entrar na guerra com a arca, a gente vai vencer. E assim eles fizeram. Eles pegaram a arca e entraram, e diz que quando o exército israelita viu a arca, o exército pulava e dizia: agora a gente vence, agora a gente ganha. E perdeu. O exército perdeu, foi derrotado, a arca foi capturada, e Eli, um homem justo, quando soube que isso tinha acontecido, morreu. Caiu, bateu a cabeça e morreu. Está lá no livro do 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 4, a história toda. Isto é, de nada adiantou ter a arca em plena guerra, se o coração não era convertido. Compreende aqui, meus santos, a lição? Vocês compreendem o que isso significa? Qual é o ensinamento que Deus quer nos dar hoje, por meio desta palavra, tanto tirada da primeira leitura como do Evangelho? Isto é, se nós não nos empenharmos com a graça de Deus para mudar a nossa vida, pode ser que sejamos joio, mesmo que pensemos ser trigo. E o que é que nos acontecerá? Acontecerá aquilo que está reservado ao joio. Será queimado. Nós nos perderemos, nós seremos lançados fora, e aí você pode ser batizado, crismado, ter feito a primeira comunhão, casado na igreja ou ser padre. Isso de nada lhe adiantará se o seu coração não for voltado para Deus. No dia de hoje, meus santos, diante desta palavra, isso não deve nos despertar o desespero. Misericórdia, Padre, então eu estou no inferno. Não, isso deve nos despertar em nós uma confiança em Deus e uma responsabilidade pela nossa vida espiritual. Isto é, precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a sua graça, e precisamos nos esforçar, porque a graça de Deus age conjuntamente. É sempre a graça de Deus que antecede, que sustenta e acompanha, mas a nossa vontade tem que estar ali. Eu preciso colaborar com a graça de Deus para que o meu coração seja modificado. Olhe para o seu coração. O que é que você, ao olhar para o seu coração, você vê? Isso não agrada a Deus. No tempo do profeta Jeremias, ele cita as fraudes, as contendas, as injustiças, as maldades. Isto é, tudo isso que estava no coração: contenda, maldade, injustiça, opressão, tudo isso que estava no coração daquele povo, e aquele povo com o coração cheio de contenda, raiva, injustiça, maldade, opressão, entrava no templo para adorar a Deus. E Deus diz: vocês acham que eu vou aceitar essa adoração? Vocês acham que eu quero uma adoração dessa maneira? Pois bem, olhe para o seu coração e veja o que é que existe na sua alma, o que é que existe dentro do seu coração, e peça a Deus a graça da sua conversão. E se esforce, porque a graça será dada. Quando a gente pede a Deus algo que concorre para a nossa salvação, Deus sempre nos concede a graça para isso. Então, se você vê que existe algo errado, que existem coisas erradas na sua vida, peça a graça de Deus e saiba, você já está recebendo. Então, uma vez que você sabe que está recebendo, comece a colaborar com a graça. Comece a tirar da sua alma, da sua vida, do seu coração, aquilo que você sabe que não agrada a Deus, para que nós digamos: Senhor, Senhor, e seja algo de verdade, e não aquilo que o próprio Jesus diz: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Que nosso Senhor não diga isso de nós.
que nós nesta Santa Missa, neste sábado em que nós nos voltamos com todo o carinho para Nossa Senhora, que nós peçamos a Nossa Senhora: minha mãe, me ajude, eu não quero ser joio. Minha mãe, me ajude, que eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer as minhas orações, eu não quero entrar na fila da comunhão, mas com um coração tão diferente de um coração que vos agrade. Me ajuda, minha mãe, para que eu tenha um coração semelhante ao coração do teu filho. E se você, diante destas palavras, você ainda diz: mas padre, mas eu não consigo enxergar os meus pecados, eu não consigo enxergar a feiura do meu coração. Peça a luz de Deus. Diga: Senhor, eu quero ver os meus pecados, eu quero ver a feiura do meu coração, eu quero ver a minha doença, para que eu possa pedir o remédio. Porque às vezes estamos tão envolvidos, tão cegos, que nós não conseguimos distinguir. Porque uma coisa, meus santos, e termino, uma coisa é se você comete grandes pecados, se você é uma prostituta, se você é um prostituto, se você é homossexual e vive uma vida desregrada, se você é um ladrão, são grandes pecados. Mas outra coisa é quando são pecados tão horríveis quanto, se não piores, mas que eles passam quase que despercebidos. É a inveja, é a intriga, a fofoca, a maldade, a falta de perdão, é o julgamento contínuo, são os pensamentos, a preguiça, a pouca disponibilidade para as coisas de Deus, o apego ao dinheiro. Então são pecados que você às vezes está tão cego nesta vida que não consegue perceber que isto também coloca em risco a sua salvação eterna, que isso também compromete o seu coração, de modo que o seu coração, tanto quanto o coração daquela pessoa que rouba, é um coração tão diferente do coração de Nosso Senhor. Então que você faça esse momento de silêncio durante o ofertório, pedindo a Deus a graça de ver as feiuras e as maldades no seu coração e ofertar no altar de Nosso Senhor, para que assim como o pão e o vinho serão transformados em corpo e sangue de Cristo, a maldade do seu coração seja transformado em graça e o seu coração tão feio transformado no coração de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.